Eu acho muito curioso o senso de justiça que as pessoas têm, às vezes, de forma muito equivocada. Sabe, quando o ego fala mais alto do que qualquer outra coisa, aliado a esse senso de justiça equivocado. Sabe, é aquela coisa de você querer, desejar e achar que de Deus para você só bênçãos. De Deus para quem você não gosta, só castigo. E não é exatamente assim que a vida, que o universo, ou até mesmo que Deus opera. Não é assim como. Não é assim como nós queremos. Não é assim como nós achamos ou pensamos, movidos por esse falso senso de justiça ou por nosso ego muito inflado. Por exemplo, hoje em dia, se alguém me deseja mal, por menor que seja esse desejo de mal ou um desejo de vingança, porque o ser humano é muito vingativo quando movido pelo ego, quando movido por senso de justiça equivocado e outras coisas. O ser humano é muito vingativo. Se alguém pisa no pé, tem gente que já acha que o indivíduo merece um tiro. Tem gente que é muito exagerada. E quando você tem esse tipo de posicionamento, a gente não pode esperar que você tenha senso de equivalência. Quem quer vingança não quer equivalência. Quer realmente tudo de mal para você. Eu provavelmente já tive esse sentimento também. Então a gente entende como é que funciona. E como eu disse, hoje em dia, por exemplo, se alguém me deseja um mal, esse mal não tem nem a possibilidade de voltar para essa pessoa, porque esse mal não vai nem sair dessa pessoa, porque simplesmente não encontra terreno fértil no meu ego para que eu deseje esse mal de volta. Se alguém me fala algo, se eu fico sabendo de algo, se eu escuto algo, se eu leio algo, o que quer que seja como for a maneira que eu tome conhecimento de alguém desejando um mal para mim, esse mal nem sai da pessoa. Ele fica lá mesmo, porque não encontra terreno fértil para que eu deseje esse mal de volta. Então esse mal não sai da pessoa. E isso, é claro, é um exercício cotidiano, é um, é um exercício a partir do momento que a gente toma a consciência de quão mal faz para a gente receber essa informação de que alguém deseja mal para a gente, de que alguém quer algo de mal para a gente. Então, quando a gente está movido pelo ego, a gente também deseja aquilo de volta. E como eu falei, muito pior, sem senso de equivalência. Coisas mínimas. Ah, fulano falou isso de você. Então a gente fica, né, magoado, ressentido. Como que alguém pode achar isso de mim? Como que alguém pode querer isso para mim, que sou tão belo e tão importante? Então simplesmente não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu entendo que isso habita em você. Isso faz parte de você nesse momento da tua vida. E já não faz mais parte da minha, nesse momento da minha vida. Então não tem como eu desejar isso de volta. Não tem razão e não faz sentido para mim. Mas eu entendo que faz sentido para muitas pessoas, até que elas entendam e descubram o quão negativo isso é para a vida delas. Enquanto elas não percebem, elas entendem como sendo algo justo. Como sendo algo justo. Como sendo algo que não se faz contra elas, mas pode se fazer contra os outros. E aí tá tudo certo. Eu estava vendo um filme recentemente, não lembro o nome agora. Aliás, eu não lembro se era filme ou série. Enfim,
Se foi um filme, muito bom filme. Se era uma série, foi muito bom esse episódio, porque tem séries que, como, por exemplo, lembrei agora, não foi essa série, mas como, por exemplo, Black Mirror, ela é uma série que cada episódio é algo independente. É outra parada, cada episódio é uma história. Então você não depende de assistir continuamente o primeiro, o segundo, o terceiro. Você pode pular, você pode intercalar, você pode ler a sinopse e falar, hoje eu vou começar a assistir pelo número 8 aqui. E dessa forma, porque não interfere no seu entendimento, porque cada episódio é independente. Então eu estava vendo um filme ou uma série, como eu disse, não lembro exatamente, mas o que ficou muito preso na minha mente foi o seguinte: existia uma trama familiar ali, e essas pessoas, essa parte da família ali, que envolvia essa trama, ela já não se relacionava muito bem. Era coisas que a gente se depara na vida cotidiana, na vida real, e coisas que prendem a atenção, seja numa novela, num filme. Então nessa trama já tinha muita fofoca, muita traição, muito olho grande no dinheiro de determinados personagens, muita gente tirando vantagem do dinheiro e do que quer que fosse vantagem, tirar vantagem de determinadas pessoas, outras pessoas que já não se podia tirar vantagem, se tentava jogar essas pessoas para baixo de todas as formas possíveis. Era bem interessante quem escreveu o roteiro. E aí você pensa que tinha um personagem que não era exatamente um personagem central, mas ele era um personagem que aparecia com frequência. Esse personagem, ele tirava muita vantagem. Eu não sei se era mãe ou se era avó. Ele tirava muita vantagem dessa avó, porque essa avó, ela conseguiu uma posição, vamos dizer assim, de destaque, sobretudo financeiramente. Mas por quê? Aí você me pergunta, por quê? Porque essa avó ganhou na Mega Sena? Essa avó ou essa mãe ganhou na Mega Sena? Não. Porque ela era uma grande empresária e de sucesso? Não. Porque essa avó ou essa mãe, como eu disse, não lembro exatamente, não faz diferença. Ela herdou um dinheiro que não exatamente do marido, que o marido já tinha morrido há muito tempo, mas ela herdou uma herança de um senhor também, que era chamado de avô por esse rapaz. Ela herdou essa herança e esse senhor conviveu com essa mulher por muito tempo. Então ela herdou essa herança. Esse senhor era muito carinhoso com esse rapaz que tirava vantagem dessa avó. Inclusive ensinava alemão, ele tinha lá uma noção de alemão, ensinava alemão para esse rapaz e tudo mais. Só que essa senhora, ela foi cansando do convívio ali. Então um belo dia, ele tomava alguns medicamentos, ela pesou a mão nos medicamentos e esse senhor partiu dessa para melhor. Coisa que... Morte, em toda trama, todo filme de trama, thriller psicológico, tem que ter morte, não adianta. E não é uma só, morre mais gente do que a gente espera às vezes. Então esse senhor foi. E, salvo engano, não lembro agora, só uma pessoa sabia a respeito dessa pesada de mão nos medicamentos, o que culminou na partida desse senhor, dessa para melhor. E aí essa senhora ficou muito bem financeiramente, porque ele tinha posses, enfim, e aí deixou ela bem financeiramente. Ela tinha essa noção. Inclusive tem um momento que alguém, que é essa pessoa que sabia da pesada de mão nos medicamentos, falou para essa pessoa: olha, você tem noção que se
Eu não lembro agora o nome do personagem. Ah, também isso aí pouco importa. Mas algo do tipo assim, olha, você tem noção que se o fulano partir dessa para melhor, você fica muito bem financeiramente? E aí essa pessoa talvez já tivesse a noção, mas quando a pessoa falou isso, é diferente, né? Quando a pessoa falou isso, ela parece que o olho brilhou. Então acho que isso foi talvez o ponto de partida para esse pensamento, né? Como que eu posso agilizar esse meu ficar bem, essa minha partida? Então, esse é o ponto central que eu quero levantar sobre esse filme que eu assisti. O que fica muito claro aí? O poder da palavra, quando alguém dá uma ideia maléfica, uma ideia do mal para alguém, e alguém começa, né, a articular. Quer dizer, essa palavra encontrou terreno fértil na mente dessa senhora no filme, que aí culminou com a morte do Senhor. Esse rapaz, que eu falei que não lembro se neto ou se filho da senhora, que já tirava muita vantagem, passou a tirar muito mais vantagem. Mas não fica claro no filme se ele tinha, me parece até que não, essa noção, ou parecia que não queria enxergar. A verdade é essa, porque ele tirava vantagem da senhora. Então, parecia que ele não queria enxergar que a avó ou mãe não era uma pessoa tão boa. Ele próprio no filme se enxerga como uma pessoa muito boa, do bem, entretanto, como eu falei, tirando vantagem da avó. Uma pessoa que tira vantagem de outra, dá para se dizer que é uma pessoa do bem? Não dá pra, a gente não está aqui, não é dizer que essa pessoa é a pior pessoa do mundo. Não, não é isso. Mas algumas pessoas, a gente encontra até na vida, algumas pessoas querem se autocolocar num pedestal. Se autocolocar num pedestal comportamental. Eu estou aqui nesse pedestal do comportamento, eu sou maravilhoso, eu mereço uma medalha e um troféu. Eu sou nota 10. Eu não sou, como dizem hoje, eu não sou, meu filho fala muito, eu não sou 6'7", né? Ele fala 6'7", que esse termo é de meme, aí atrelam a um jogo. Então eu não sou média 6, média 7, né? Eu não sou 6'7", eu sou 10. Ou às vezes eu sou 100 ou 1000, né? Então não dá para dizer. Quando a pessoa finge não perceber o ambiente que a cerca. Quando a pessoa finge perceber ou fecha os olhos conscientemente para o mal que a cerca. E, consequentemente, esse mal faz parte de você. Eu acho muito improvável que alguém seja realmente do bem, porque existem pessoas do bem. Essas pessoas não erram? Não, essas pessoas erram. E essas pessoas podem até ser vistas ou rotuladas como do mal por outras pessoas do mal. Mas aí é outra história. Porque, por exemplo, uma vez que você não concorde com o mal, pro mal você já não presta. Pro mal você já não presta. Mas o que é importante é você ter a consciência de que você segue num caminho reto, justo e não compactua com o mal. O que o mal vai achar de você não interessa. Não interessa. Pouco importa. E ainda assim, você sendo uma pessoa do bem, você não está livre. Claro que você pode sempre estar atento, mas você não está livre de errar. Você não pode praticar o mal, mas você não está livre de errar. Você, inclusive, é provável que você erre algumas vezes. É provável que você erre. Se você, até porque a decisão de seguir um caminho do bem, ela envolve uma decisão consciente também de se desenvolver como indivíduo, como ser humano e melhorar continuamente em tudo que você faça.
Você deve melhorar no seu comportamento, nas suas decisões, nas suas relações interpessoais, nas suas relações de trabalho, nas suas relações familiares. Agora, uma vez que você tem pessoas na tua vida, seja de que âmbito for, pessoas não que erram, mas que praticam o mal e sabem que estão praticando o mal, o que você faz? Você se posiciona e deixa claro o seu pensamento. Se preciso for, se afasta, já sabendo que vão te rotular. E fulano não vale nada, fulano tá se achando, fulano agora quer ser o tal, tá se achando o tal. E fulano agora frequenta a igreja, fulano agora é cristão, fulano agora é do bem. Meu querido, agora, ou mais conhecidamente, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Agora, tem pessoas que parece que trilham um caminho inverso. Um caminho inverso, porque algumas correntes filosóficas, e até misturada com o cristianismo, mas o fato é que muitas correntes filosóficas dizem que o ser humano já nasce mal, já nasce do mal. Outras correntes afirmam que o ser humano nasce bom. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião fechada a esse respeito. Se nasce mal, se nasce bom. Eu sei que tem muita gente má, e sei também que é por uma influência de ambiente. Tem uma relação direta com o ambiente que essa pessoa cresceu, que ela se desenvolveu, os exemplos que ela teve, e disso aí não dá para fugir. Então, muitas pessoas vão aderir e se agarrar a todo esse molde e vai seguir a vida ali, repetindo todos esses comportamentos e piorando cada vez mais, porque você desenvolve habilidades e você melhora tanto na prática do bem quanto na prática do mal. Tanto na prática do bem quanto na prática do mal. Mas uma coisa eu vou te afirmar. Nada vence o bem de verdade, nada vence o amor. Não vence, não vence. Tava conversando outro dia, só para fechar o vídeo já, porque eu acho que... Tem quanto tempo aqui? 11. Não, 11 não. 17 minutos. Tava conversando outro dia com um conhecido e a gente tava fazendo mais ou menos um paralelo na questão de quando o indivíduo, homem ou mulher, quando o indivíduo ele é oriundo de uma infância pobre, sabe, miserável que seja, e violenta. Eu disse que esse é um dos piores, se não for o pior cenário para um indivíduo. Miséria e violência. E o que eu quis dizer com miséria e violência? Uma infância muito pobre e onde os pais, ou a mãe, ou o pai, ou quem está ali criando, é uma pessoa violenta. Quem é violento é do mal, meu irmão. Tu é violento com criança, é violento com idoso, é violento com um animal, do bem que tu não é. Do bem que tu não é. Então, quando alguém é violento, e inclusive violento também nas palavras, esse é um cenário péssimo. Agora, qual foi o contraponto que nós levantamos, né, e concordamos? E você vê vários exemplos aí de pessoas até famosas, quando o indivíduo ele vem de uma infância pobre, miserável, paupérrima, como queira, mas ele tinha amor dentro de casa, que existe. Ter uma infância pobre e miserável não é sinônimo de ter uma infância com abusos físicos, né, de violência e violência verbal. Não é. Tem muita gente que veio de uma infância pobre e teve muito, muito amor, muito carinho. Muito carinho.
E foi justamente, e é geralmente, justamente esse amor e esse carinho que fala mais alto na fase adulta. Fala muito mais alto. Grita. Esse amor e esse carinho, eles gritam e fazem desse indivíduo uma pessoa vencedora, por assim dizer. Vencedora, porque ela venceu toda aquela miséria na infância e ascendeu para onde ela tinha que ascender. Agora, quando você é vítima de violência verbal, violência física, não que você não possa vencer. Você pode. Você pode vencer. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu confesso, porque eu não gosto, porque eu faço uma comparação. A minha infância não foi miserável. Teve muita pobreza e muito aperto, sim. Mas violência física, teve. Violência física, de apanhar. Não estou falando de outros tipos de abuso. Mas violência física teve. E violência verbal, a rodo. A rodo, era toda hora. Violência verbal das mais diversas. Eu já relatei em outros vídeos. Racismo. E eu sempre falo e ressalto, como já me disseram, ah, mas você não é negro. Meu querido, para os familiares que eu tinha, e tenho porque ainda são vivos, para os familiares que eu tinha, não tem essa parada de você não é negro. Para esse meu tom de pele aqui, bastava para dizerem que eu era um preto desgraçado, um preto feio, que essa e outras razões foram as razões para que eu não tivesse pai, porque nem o meu pai me quis. O meu pai não me quis porque o meu pai não quis ser pai. Simplesmente isso. Só que isso aí demorou décadas para que eu entendesse. E aí é que a gente fala aquele ponto de ressignificar. Você tem que ressignificar, porque você cresce ouvindo abobrinha de adultos do mal, você cresce acreditando naquilo ali. Aquelas pessoas têm credibilidade. Elas se tornam referência para você. E aí quando você cresce e entende quem essas pessoas são, entende, aí você vai entender de natureza humana. Quer dizer, eu estou falando no meu caso, né? No meu caso, eu fui procurar entender de natureza humana, da psique humana, enfim, essas coisas que me interessam, que eu gosto bastante, que eu leio a respeito, que eu estudo, e aí você entende, aí é a famosa virada de chave, o seu entendimento muda, sobretudo quando Deus entra na tua vida. Então já não é mais o teu ego, já não é mais o teu achismo, são conhecimentos de fatos e discernimento acerca de situações e circunstâncias que passam a fazer parte do teu entendimento. E não apenas achismo, e não apenas o teu ego desesperado por um rótulo para aplicar a alguém. É isso. E é isso que eu encorajo vocês a buscarem. Buscarem discernimento, buscarem de verdade um relacionamento com o Criador do universo. E não essa infantilidade religiosa. Mas isso é papo para outro vídeo. Tem gente que está muito confortável com a infantilidade religiosa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Provavelmente não vou ser eu o indivíduo que vai abrir a tua mente nesse sentido. Mas eu quero, certamente, é um propósito também meu, abrir a tua mente em outros sentidos. Em outros sentidos. Sobretudo esse discernimento sobre esse, que é o tema do vídeo, esse falso senso de justiça, essa vida errante praticando o mal, sem entender que o mal já está habitando no próprio indivíduo. Ele já habita em você que pratica o mal.
Você não é tão especial assim, você não tem esse poder de desejar o mal e enviar o mal para alguém e você ser intocável. Você ser um indivíduo do bem na tua cabeça, fazendo o mal, falando o mal e desejando o mal. É isso.